amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausando a Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou receber Patrícia Guelfi. Pati, obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Obrigada a você, Rô. Está sendo um prazer. Obrigada, uma honra grande estar aqui contigo, viu? E para começarmos essa conversa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Advanced Informática, a sua consultoria em solução de produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Aproveitando esse momento jabá, quero te convidar para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais, YouTube e também Spotify. Patrícia, eu vou fazer a sua apresentação oficial. Olha, que honra. Parecendo mãe, né? Patrícia. Quando me chamam assim pelo nome, eu dou uma arrepiadinha. Patrícia Guelfi, 29 anos trabalhando na área de TI, liderando e gerenciando equipes de produtos e vendas, marketing e treinamento para o mercado de distribuição, educação e serviços de TI. Com passagens pela Officer, Alcateia e HP, na Terescinex, Patrícia dirige a área de marketing do Brasil. Ela é graduada em processamento de dados e pós-graduada em marketing e gestão educacional. Pati, sempre sorridente? Sempre, porque até a anatomia aqui ajuda, né? Dentinhos grandes, para fora, mas sempre, tem sempre motivo. E isso é de família? mais ou menos. Mas eu diria assim, o meu marido brinca comigo dizendo assim, mas esses dentinhos para fora todo dia? Eu falei, você me conheceu assim, faz tempo, mas me conheceu assim. Meus filhos são um pouquinho menos sorridentes, né? Mas é motivo, é mais felicidade do que outra coisa. Que bom. Pati, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Quando a gente conversou para alinhar o podcast, eu sempre falo, né? Esse podcast é sobre pessoas, né? Então a gente quer conhecer a Patrícia Guelfi e a sua trajetória linda. Conta um pouco para a gente. Obrigada. Bom, são aí 30 anos trabalhando com tecnologia. Quando eu fui escolher o que fazer, eu queria escolher alguma coisa que desse dinheiro. E na época, vamos fazer vamos fazer informática, porque era assim que era na época, né? Vou estudar informática, mas eu diria que assim, o ganhar dinheiro, a relação ganhar dinheiro com formação, ela não é tão, vamos dizer assim, ela não é equivalente o tempo todo, mas fui trabalhar com tecnologia, trabalhei em fabricantes, fui da área técnica, dei suporte, fui pré-vendas, num período onde já havia mulheres trabalhando com isso, mas a gente ainda era um número muito pequeno, né? Mas eu me encontrei na área, experimentando aí um pouco da área técnica, experimentando bastante da área de treinamento, fiquei muitos anos dando treinamentos de tecnologia, vendo tecnologias nascerem, né? Algumas se estabelecerem, outras irem embora. Depois comecei a assumir posições mais ligadas à liderança em períodos em times de vendas, depois aprendendo e trabalhando com a área de produtos. E, naturalmente, nos últimos anos, vamos dizer assim, essa experiência geral me levou de uma forma muito mais intensa para a área de marketing, e é onde eu sou muito, muito feliz e aprendo todo dia alguma coisa nova. Conta pra gente, como é que foi quando você decidiu trabalhar na área de TI? Eu estava buscando, saindo do ensino médio, que na época era colegial, então eu estou aqui já entregando um pouco mais da minha idade, né?
O meu marido hoje já era meu namorado na época, e ele trabalhava na área de tecnologia, e eu achava muito interessante as feiras, a abordagem toda. Mas nessa época você já estudava processamento de dados? Essa época foi onde eu escolhi estudar processamento de dados, e acabei indo estudar, fazer processamento de dados na época no Mackenzie. Nós não tínhamos ainda o número de universidades e faculdades que trabalhavam com esse curso era pequeno. Entrei, levei um susto porque era um ambiente muito técnico, era um pouco diferente do que eu imaginava. O que você imaginava? E fantasiava. Foi um pouco mais, vamos dizer assim, a parte técnica era mais pesada, e eu não vinha de nenhum histórico de cursos de tecnologia, de informática na época, mas aos poucos fui vendo e me ambientando. Já entrei na área de tecnologia via treinamentos logo no primeiro ano de faculdade. Uau. E isso acabou me levando naturalmente para me manter sempre na área de tecnologia. E aí foram alguns anos como analista de suporte, depois alguns anos como instrutor de treinamento, depois participando de times de pré-vendas e vendas, e áreas de marketing e treinamento na distribuição, produtos, e gerenciando agora, nos últimos 5 anos, um time de marketing da TD Synnex no Brasil. Então, é uma trajetória 100% dentro da área de tecnologia. E é interessante você falar isso, porque você falou que acabou que o seu marido acabou sendo um incentivador, né? Sim, acabou sendo quem acabou me levando para este mercado, e de lá e não saí mais. E não era uma coisa tão planejada, né? E aí a carreira acabou se construindo naturalmente na área de tecnologia, porque eu acho que quando a gente entra nessa área, em algumas conversas que a gente tem com os amigos, você fala, não, eu acho que se eu tiver possibilidade, quero ver outros segmentos, mas a gente dá a volta, esse universo é um círculo e um ovo, você encontra todo mundo e conhece muita gente, e naturalmente você acaba vivenciando e indo para frente nesse segmento que tem muita coisa para fazer. Quando você dava suporte de quê? Eu dava suporte de banco de dados. Rapaz! DBase. Eu fui especialista em DBase lá em 88. Então, eu passava 8 horas dando suporte a usuários de banco de dados para microinformática. Então, comandos, eu produzia manuais, eu atendia 700 ligações mês de suporte a banco de dados. Nossa. Era muito interessante. E aí você foi dar treinamento? Aí depois de banco de dados também? Eu fui dar treinamento, eu fui nos anos 90 para o Senac, que é ainda uma instituição de muito valor na capacitação, né, de profissionais. E eu fui trabalhar com uma equipe de treinamento e desenvolvimento. E lá a gente fazia o quê? Treinamentos de linguagens de programação, de sistemas operacionais. Foi quando nasceu o Windows, a gente também começou a dar cursos, Adobe. Então, passei durante alguns anos sendo instrutor de treinamento de equipes diversas, para empresas, para público, usuários finais, né? E sempre foi algo que em que eu gostei muito de trabalhar. Eu ainda cultivo o hábito, eu brinco que assim, embora em outras posições, eu ainda tenho alguns comportamentos de instrutor e de professor ao longo da vida e da jornada. E de aluno também, porque eu gosto de aprender um pouco de tudo. E como é que foi quando você entrou para a área de TI, de distribuição? Como que veio esse convite? Você procurou? Como é que foi isso? Na verdade, surgiu, eu estava trabalhando durante uma dessas minhas jornadas e experiências, eu trabalhava
estruturando um centro de treinamento para a Universidade Cruzeiro do Sul. E aí surgiu uma vaga, eu não fui buscar, mas eu estava buscando recolocação, o projeto, a gente já ia pôr no ar o núcleo de treinamento, então era um projeto com tempo definido de execução, e aí eu estava procurando outras atividades. Aí surgiu um contato para eu fazer um teste para fazer parte do time, na época da HP, para apresentar os produtos, né, notebooks, computadores, para o mercado de distribuidores e canais. E eu fui fazer um teste. Estudei um pouco, fui lá apresentar os benefícios do produto para uma banca de pessoas do fabricante, e passei. E era muito diferente, porque assim, todo mundo que concorria para aquilo tinha um perfil muito diferente do meu. A maioria eram homens ou eram pessoas solteiras. Eu era casada, já tinha filhos, meus filhos na idade de 10 anos. E basicamente a gente ia trabalhar viajando muito, demonstrando produto, falando sobre o produto, ensinando os times de vendas a vender, né, aqueles produtos e soluções. E eu fiz isso, viajei o Brasil, conheci os distribuidores, conheci os canais, e essa jornada foram uns 2 anos. E a partir daí, os times de distribuição, a gente fazia os roadshows, então conhecia os times que faziam e realizavam, né, montavam os roadshows, e aí naturalmente acabei indo para a distribuição, trabalhar com um pouco da parte de treinamento, depois já entrei para os times de marketing para cuidar das estratégias e as linhas de alguns fabricantes dentro da distribuição, e esse caminho acabou sendo muito natural. Dentro da distribuição eu fiquei em marketing, depois fui experimentar produtos, depois fui convidada para trabalhar com marketing, liderar um time de marketing de novo, e tô nessa jornada com muito prazer, até hoje, e espero durante muito tempo. Nós também. Ô, Paty, além de muito simpática, você é muito inteligente. E eu convivi com você quando eu trabalhei na TD Synnex, e é muito claro em você a questão do ouvir. E é muito claro também a questão do servir. É verdade. Comenta um pouco sobre isso. Eu sou muito falante, né? Então, eu brinco, todo mundo brinca muito comigo. Olha lá, vai ter tempo para a Paty falar? Vai estourar o tempo, porque ela vai falar, ela vai se animar com aquilo. Mas eu acho que eu sou um bom ouvinte também. Eu acho que isso para nós, para essa veia de comercial, a gente precisa desenvolver essa capacidade de ouvir, né? Para que a gente possa tirar as análises e achar o caminho, ter o tempo para consolidar aquilo que a pessoa está te trazendo de informação, e você poder depois dar os devidos desdobramentos. Então, eu sou uma pessoa de ouvir, falo muito, mas ouço muito, né? É uma característica, e essa questão de estar pronto para fazermos juntos, para servir aos propósitos que a gente precisa dentro da corporação. E não é fácil também, né, Paty? Eu acho que é um desafio diário, e o tamanho com que o mercado vai crescendo, de forma geral, né? Não só de tecnologia, as demandas que a gente tem para o mundo de hoje, que a gente tem muita atividade imediata, né? E uma necessidade de estabelecer relações muito rápido, né? Levar informação, e informação rica e relevante. Isso faz com que a gente precise observar, e o servir tem que tirar um pouco da vaidade. Então, a gente não vai saber tudo,
graças a Deus, porque isso significa que a gente sempre ruma para querer trazer alguma coisa a mais e estar muito aberto, né, a ouvir o que funciona, o que deu errado. Observar o que deu errado é uma coisa importante, aprender com aquilo que a gente faz, né, para não cometer os mesmos. Você vai cometer outros, mas os mesmos a gente espera poder ter resolvido naquela experiência que às vezes não foi bem sucedida, né? Então, estar à disposição para esse trabalho, para trocar essa energia e ter um objetivo, isso me deixa sempre muito eufórica para fazer as coisas. Eu estava ouvindo você falar e estava lembrando de um momento que você ficava assim, ó, temos que analisar o ROI. Temos que analisar o ROI. Exatamente. Porque esse é um mantra importante. A gente precisa ter... a gente tem os objetivos, tem as metas, e são números. A gente precisa trabalhar com alguns balizadores e a gente precisa perseguir o retorno que cada uma daquelas atividades, das ações que a gente vai fazer, eles vão dar, né? Para a gente enxergar, inclusive, se aquele é o melhor, vamos dizer assim, é a melhor ferramenta, é o melhor tipo de ação para o tipo de objetivo que a gente precisa. Então, eu estou sempre perguntando, isso aqui Continua? tem ROI? Continua. Eu acho que eu piorei um pouco. Ô, Paty, hoje você lidera uma área que tem, sei lá, não vou saber dizer quantos fabricantes embaixo de você, né? É um portfólio bem grande, sim. Então, um portfólio de quase 100 marcas. Imagine, 100 marcas. Por mais que você divida isso por indústria, né? Que você tenha segmentações, cliente A, B, C, D, E, lá. É um desafio, não é não? Muito, porque são timings diferentes, né? Eu costumo dizer que... Ah, não, pera, eu acho que o timing é único, Paty. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Verdade. Tô brincando. Mas o timing de em que momento, né? Em que momento cada um está, e às vezes a gente tem que precisa analisar isso. Isso serve para o fabricante, isso serve para o canal que a gente está se relacionando. Eu brinco que o que é importante? A gente precisa entender em qual momento ele está. Ele está no momento de recrutar, ele está no momento em se fazer aparecer, em fortalecer a marca, ele está no momento onde ele já é mais consolidado, mas ele precisa trabalhar para que seus parceiros estejam mais capacitados e ganhem mais velocidade para fazer negócio. Tudo isso a gente precisa olhar e, assim, é uma fotografia e um acompanhar, porque a gente vai ter que lançar mão de instrumentos ou estratégias e táticas diferentes baseada naquele momento. E esse momento muda, e ele pode mudar em um prazo curto, um prazo médio, pode ter mais do que um timing para ele. Ele pode, ao mesmo tempo, ocupar 2 timings diferentes desse que a gente falou. Então, requer um olhar, e é um trabalho que ele não é igual todo dia. Então, isto é o que me encanta. A gente tem desafio e coisas diferentes para fazer todos os dias, com pontos de vista diferentes. Hoje em dia, eu acredito que eu não sou especialista, mas queria ouvir de você. Claro. O marketing, eu acho que mudou bastante, né, nos últimos tempos. Conta um pouco para a gente dessa mudança no marketing, porque eu entendo que são várias áreas dentro da área de marketing, né? Sim, eu diria para você que, assim, os últimos 10 anos foram de muitas mudanças, e olhando para o segmento onde a gente está, tecnologia, e os últimos 5 anos parece até uma coisa meio clichê, né? A pandemia, mas este recorte, esse momento mudou muito o comportamento e a evolução natural que a gente levaria mais tempo. Tudo nesses últimos 4 anos, eles foram muito acelerados.
E a aceleração aconteceu muito porque a gente foi obrigado a estabelecer relações à distância. A gente vinha trabalhando isso com tudo que a gente já tinha de transformação de comunicação digital, que vinha vindo forte, mas a gente não teve alternativa para trabalhar, a gente precisou criar conexões remotas com as pessoas. Então a gente teve um desenvolvimento muito grande de todas as plataformas de streaming, das plataformas de relacionamento online, de comunicação e de negócio. E isso fez com que a gente também tivesse que acelerar conhecimentos e a experimentação foi acontecendo. Então, como medir, como se relacionar com um mercado que consome aquilo com uma frequência maior e que fica mais crítico e que aquele mercado também começa ele a gerar conteúdos e informação que antes eram, vamos dizer assim, ele estava ali para consumir, ele passou a criar e todo mundo virou consumidor daquela informação, de informação para negócios, para a sua vida pessoal. Então, assim, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para você sair do conceito, do senso comum. Então, o desafio é se manter atualizado, né? Como um profissional que já está no mercado de muito tempo, então você reinventar alguns caminhos, né? Receber um time de profissionais novos, de geração diferente, que está conectado com uma série de ferramentas que você, pessoalmente como profissional, você faz um esforço maior de se adaptar. Mas a graça está nesse desafio também. Você acha que começaram a haver mais especialistas, funções mais especializadas? Eu acho que sim, do ponto de vista, a gente olha e precisa ter mais gente olhando para dados, né? Marketing hoje é gerar, mas é trabalhar junto com vendas, é um braço de vendas que a gente precisa desenvolver, não são áreas distintas hoje. Eu enxergo esse caminho, a gente anda muito junto, precisa andar muito junto, eu acho que tem uma questão que é trabalhar cada vez mais com dados, com observação, com análise, porque o objetivo é entender e responder as perguntas, né? O que nos falta, ou como chegar até lá, entender das pessoas, isso passa do comportamento de consumo, isso passa por informações concretas, né? Para fazer essa análise. Eu acho que a gente vai tendo mais especialistas e mais fragmentação de especialização também. Pessoas que vão olhar mais para dado, pessoa que vai olhar para performance, para conteúdo, mas continua sendo muito importante que a gente consiga enxergar a jornada inteira. Mas a gente vai ter gente com um olhar e uma aptidão maior para alguma coisa ou outra dentro do time e precisa compor essa equipe ou essas disciplinas que a gente precisa muito complementares. E o que você acha, Paty, da inteligência artificial hoje em dia, ajudando o time de marketing? Eu olhava e fazia assim, quando vai chegar? E quando eu olho, eu digo, já está aqui, já esteve aqui, já sempre esteve. Eu acho que o desafio é a gente entender como fazer uso. Então, eu vou lá curiosa para ver como usar, como testar. Acho que é um caminho, eu brinco, eu não gosto da palavra caminho sem volta, que parece que você está sendo né, condenado àquilo, mas eu acho que é o uso da tecnologia, a gente vai ter que aprender a usar isso bem, entendendo as suas nuances, aquilo que ajuda a potencializar o que você já conhece e você ganha tempo e ganha mais possibilidades, né? Mas tem uma instrumentação importante para aquilo não virar só, vamos dizer assim,
tema de apresentações, mas ela faz parte do nosso dia a dia. E não é de hoje, né? Mas está ficando cada vez mais forte em marketing. A gente está indo para eventos e está olhando tecnologias e ferramentas e métodos que usam tudo isso a favor. Eu diria que a gente só está ganhando mais trabalho, mais coisa para poder estudar e se preparar para frente. Isso não para. E tem que estudar sempre. O tempo todo. Eu diria que, independente de marketing, eu acho que a gente está aqui nesse planeta, a gente vai passar aqui a vida estudando. Mas é que marketing, o que eu imagino? Ó, storytelling. 100 fabricantes, cada um com uma estratégia. Cada estratégia, você começa a fragmentar essa estratégia, aí daqui 6 meses, a estratégia mudou o ano fiscal, mudou o H, e aí a estratégia muda. E aí toda aquela especialização, todo aquilo que você vinha trabalhando com determinado fabricante, ela se transforma. Porque hoje em dia a gente só escuta falar de inteligência artificial. Aí todo mundo, outro dia, o Michel Pereira, que é o diretor de inteligência artificial da Microsoft, ele falou assim, todo deck tem lá o seu... falei errado, não é o Michel Pereira, é o Marcelo Tavano. Ele analisa, ele tem um trabalho em cima de startups. Então ele falou assim, eu sempre recebo um PPT e todo PPT está escrito lá, inteligência artificial. Importa se tem ou não, mas está escrito porque está na moda. Né? Então, como que se mantém atualizado uma equipe? Você tem uma equipe grande, né? Não só hoje, mas como a gente faz para construir essa carreira, estar sempre atualizado e mantendo esses objetivos? Eu vou até dizer para você o seguinte, não é algo insano, né? E talvez é esse o cuidado. Eu preciso estudar tudo. Você precisa, na verdade, entender os propósitos. A gente muda a gente tem mudanças de estratégia, tem mudanças de ano fiscal, mas algumas coisas e algumas premissas, elas se mantêm. Elas se mantêm. Alguns dos objetivos, a gente vai perseguindo aqueles objetivos por um ano, a gente brinca, um fiscal year inteiro, 10 fiscal years. Então, assim, os conceitos, eles não mudam. Né? Ou eles vão se atualizando, mas a gente tem, não é uma velocidade na qual você diz, eu estou olhando agora e não vou acompanhar depois. Mas você precisa ter um olhar, você precisa ter o olhar do presente, né? O que eu preciso fazer agora, com o que eu tenho agora, e como eu também me mantenho antenada, porque virão coisas novas. Então, para que eu não tenha tanta dificuldade ou resistência, ou eu anteveja algumas coisas para que eu possa usar aquilo melhor ou mais preparado. Então, eu diria o seguinte, tem muita coisa nova, tem muita coisa para estudar, porém, tudo aquilo que você tem na jornada do dia a dia, no que você presta atenção, no que você executa, é uma jornada de aprendizado consolidado que você trabalha ali. Né? Não vai ser uma espiral insana. Dá para respirar. Dá para respirar. Ô, Paty, recentemente, ano passado, você ganhou um prêmio. Eu queria que você contasse pra gente desse prêmio. Para mim foi assim uma grata surpresa, porque a gente às vezes não se imagina, não imagina como os outros também nos veem. Então, eu estou nesse mercado há muito tempo, conheço muitas pessoas, e aí todo ano tem uma premiação, aí eu vou acabar comentando, da InfoChannel, que fala dos admirados do canal. E aí alguns amigos, dos quais eu não via, inclusive há muito tempo, tem uma enquete que você escolhe as pessoas para determinadas categorias. Eu sempre olhei aquilo, tive outros colegas que ganharam, e no ano passado, alguns chegavam assim para mim, conversa com amigos que eu não via há muito tempo, olha, indiquei você. Aí, de um tempo depois, olha aqui, vou votar em você. Eu falei, gente, isso é sério mesmo? E foi muito gratificante, porque às vezes você não se imagina naquilo, ou você acha que está distante.
E foi uma gratíssima surpresa ter recebido o prêmio como executiva admirada do ano. A régua meio que sobe, aí você fica depois Não, vamos preocupada. corrigir. É o mais admirado. É o mais admirado. O mais admirado. É muita responsabilidade. Eu tirei foto, mostrei para minha mãe, mostrei para minha família, eles ficaram felizes, eu fiquei feliz. Virei para os meus filhos que são adultos, me respeita aí, ó. Você merece, parabéns. E eu assumi como genuíno, e eu acho que assim, criam motivações novas e alguns outros propósitos, né? Então eu brinco que a régua sobe e sobe a sua responsabilidade de contribuição com esse grupo também. Ah, que lindo. Paty, nós temos aqui no Pausa na Programação uma audiência de parceiros, né? E eu queria pedir para você uma palavra, uma sugestão, uma frase que você pudesse deixar com eles. Eu estava pensando, toda vez que eu olho para o dia a dia e as dificuldades, eu tenho uma frase que o meu pai falou uma vez para mim, porque a gente tem dias, eu brinco, dias de lutas, dias de glória, mais escuro que a meia-noite não fica. Depois clareia. Porque tem vezes que a gente às vezes fica tão tomado para resolver alguma coisa e não acha saída, e acha que aquilo não vai ter solução. Às vezes a gente precisa saber que depois da meia-noite, que é onde tem o breu total, depois clareia. E a gente precisa, em alguns momentos, poder ter esse entendimento para desse tempo. Então, eu uso isso sempre. Quem me conhece, fala aí. Essa frase aí do pai da Patrícia, do seu Natalino. Então, já que você falou do seu Natalino, eu queria te perguntar, quem são as pessoas que te inspiram, Patrícia Guelfi? Eu sou uma pessoa muito ligada à minha família. Eu acho que a minha família me inspira muito, está sempre muito junto comigo, os meus pais, minhas irmãs, meus filhos, meu marido. A gente tem uma jornada muito, muito junta. Eu admiro eles como pessoas, como entes queridos, sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas que, ao longo dessa trajetória de mais de 30 anos, também os times que eu não queria dizer alguém, porque eu tenho muita gente para agradecer espaço. Todos os times que eu tive, eu sempre fui muito bem recebida. Tive bons professores e eu os encontro o tempo todo. Então, eu sou muito grata aos times que eu fiz parte todos esses anos. Em cada um desses times eu encontrei gente que me ajudou muito em vários momentos diferentes. E conta pra gente, como é que é o seu momento pausa na programação? Quando você recarrega a sua bateria? Eu sou uma pessoa que inventa muito moda dentro de casa, né? Então, quando eu tô lá à toa, que eu nunca tô à toa, porque eu tô caçando alguma coisa, eu gosto muito, pessoalmente, eu sou muito vaidosa e gosto muito de bijuterias, né? Das simples às mais extravagantes, e de vez em quando eu me arrisco. Já me arrisquei mais a fazer, a produzir algumas coisas. Ultimamente eu tenho mais consumido no mercado, mas eu gosto muito. Então eu olho o que tem de novidade. É colorido, é grande, é único. Eu estou sempre perseguindo umas peças dessa para ter umas coisas diferentes. Gosto. Hoje você está com um negócio... Hoje eu tô minimalista. Hoje eu tô minimalista, porque eu falei assim, eu ainda antes de sair de casa, eu pensei, vou com aquele. Eu falei, vamos ver com qual que você vai. E aí eu falei assim, eu vou mais comportada, mais... para não brigar com nada. Você sabe que eu brinco que aqui é um podcast de verdade. Aqui não tem disso, não. Você pode colocar o seu maior brinco que a gente gosta. Tá liberado, como elas são. Mas isso aqui também me representa. Então, fechou. Me representa. Pátria, quero agradecer demais você ter vindo conversar com a gente e dizer da minha admiração por você, pela profissional que você é. Dizer que eu não conheço seu filho, mas morro de vontade de conhecê-lo.
Porque você comentou que ele faz shows de stand-up por aí, então... Ele ultimamente, a gente não tem conversado muito, mas pelo menos ele fazia bastante. Agora ele deu uma pausa. Como que ele chama? É o João Pedro. João Pedro. Precisamos de você, trazendo alegria para as pessoas, João Pedro. Volte, João Pedro. Rô, muito obrigada aqui. O bate-papo foi uma delícia. Tá? Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Obrigada. Tchau, tchau.